Nos últimos anos, compreensivelmente, houve muita atenção voltada para o crescente endividamento do governo dos Estados Unidos. Somente os pagamentos de juros agora são um dos maiores gastos do governo no país, e a tendência é que isso só piore. Estima-se que a nova legislação só irá ampliar ainda mais o déficit entre a receita e os gastos do governo, o que significa que a taxa de acumulação da dívida terá que aumentar para acomodar isso. Agora, os Estados Unidos são uma economia especial, que pelo menos por enquanto controla a moeda de reserva mundial. Então, ela tem mais margem para manter esses déficits antes de se meter em problemas maiores. Mas também não é mágica. O governo federal dos Estados Unidos agora é a instituição mais endividada da história. Eventualmente, de uma forma ou de outra, alguém vai pagar o preço por essa dívida. Seja o próximo grupo de trabalhadores através de impostos mais altos, todos através da inflação, ou as futuras gerações através de um colapso econômico completo. A última opção parece ser a mais popular no momento. Mas, enfim, por outro lado, a China parece ser o lado oposto dessa situação. Ela tem suas dívidas muito mais sob controle, representando apenas 84% do PIB, comparado a 123% nos Estados Unidos ou 250% no Japão. E além disso, ela é na verdade uma das maiores compradoras da dívida de outros países. Durante as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, uma das maiores armas secretas da República Popular foi o fato de possuírem centenas de bilhões de dólares em dívidas dos Estados Unidos. A imagem era bastante clara. Os Estados Unidos são o tomador de empréstimos, assumindo mais e mais dívidas, e a China é a credora, economizando para o futuro. Exceto que isso não é exatamente verdade. Bastaria cavar um pouco mais fundo para descobrir que a China está provavelmente mais endividada do que os Estados Unidos. E dependendo dos números que possam ser considerados confiáveis, seus níveis de dívida podem ser mais de 3 vezes maiores. Mas isso tudo precisa de um contexto significativo. A China é um país com um governo, setor privado e economia muito diferentes. Então, quão grave é realmente a situação da dívida da China? Como eles estão propondo usar seus próprios empréstimos como uma arma econômica? E finalmente, se a dívida é apenas dívida, por que ela é tratada de forma tão diferente na visão dos economistas? Ok, então um grande aviso como sempre. As cifras econômicas vindas da China, especialmente no nível provincial, são frequentemente imprecisas. Os dados de instituições como o FMI e o Banco Mundial são a base da maior parte deste vídeo. Mas, mesmo assim, eles dependem de relatórios do próprio governo. E como exploraremos um pouco mais adiante, há uma longa lista de razões pelas quais esses números podem ser um pouco manipulados. Ok. Com tudo isso esclarecido, uma das maiores diferenças entre as dívidas da China e dos Estados Unidos é quem está realmente fazendo os empréstimos. Na China, a dívida é muito mais oculta e espalhada por vários níveis de governo, corporações governamentais e entidades especiais criadas apenas para assumir dívidas fora dos livros. Agora, claro, nos Estados Unidos, o governo federal é responsável pela grande maioria dos empréstimos públicos, mas o país também possui governos estaduais e locais que fazem suas próprias dívidas. A diferença é que, nos Estados Unidos, toda essa dívida do governo regional soma aproximadamente 12% do PIB. O que significa que, incluindo a dívida federal, o país tem uma razão de dívida do governo em relação ao PIB de cerca de 132%. Não é ótima, mas também não é terrível, considerando o status do dólar dos Estados Unidos como moeda de reserva global. Agora, na China, os governos provinciais têm muito mais capacidade e um grande incentivo para assumir dívidas para financiar grandes projetos. Novamente, números confiáveis são um pouco mais difíceis de determinar, já que o país não tem os mesmos padrões de relatório público, mas, de forma conservadora, a dívida dos governos provinciais e locais da China somou pelo menos 12,6 trilhões de dólares americanos em 2023. Isso representa cerca de 76% da produção total do país, o que significa que, coletivamente, a dívida do governo chinês agora é igual a 160% do seu PIB, ou cerca de 30% a mais do que nos Estados Unidos. Agora, para piorar a situação,
Isso ainda não leva em conta as empresas estatais, que na China desempenham uma função dupla entre uma empresa privada que busca lucro e um departamento governamental que opera para alcançar as metas estabelecidas pelo partido. Por exemplo, a China State Construction and Engineering Corporation é a maior empresa de construção do mundo, com mais de 320 bilhões de dólares em receita. Ela gera lucro, mas é propriedade do governo central, o que significa duas coisas. Primeiro, ela constrói o que o governo quer que ela construa, desde pequenos projetos de infraestrutura local até o aeroporto de Pequim, que custou bilhões de dólares. Esses desenvolvimentos estratégicos também se estendem além das fronteiras do país. A construção e engenharia estatal da China está envolvida em dezenas de grandes projetos de construção com países parceiros, incluindo a construção de uma nova capital no Egito. Esses projetos servem aos interesses nacionais, mas tecnicamente não são realizados ou financiados pelo próprio governo. Em vez disso, essas empresas simplesmente pegam dinheiro emprestado para que o governo não precise. Agora, é praticamente impossível saber quanto essas empresas devem, porque nem sabemos quantas delas existem. A China State Construction and Engineering Corporation é um exemplo enorme e de grande visibilidade. Mas uma investigação da Universidade de Stanford descobriu que existem pelo menos 391 mil empresas totalmente estatais na China, desde pequenas operações civis até bancos internacionais. Além disso, existem mais de 1 milhão de empresas operando no país com algum nível de propriedade estatal. Essas empresas estatais estão altamente endividadas e, de forma conservadora, são equivalentes a 30 trilhões de dólares em dívidas. Agora, se essas empresas falharem, o governo ficará em uma posição onde perderá essas empresas, que executam suas ordens, ou terá que intervir para resgatá-las. De qualquer forma, isso significa que, coletivamente, entre todos os veículos diferentes que o governo chinês usa para realizar serviços na economia chinesa, sua dívida já ultrapassa 300% do seu PIB. E fica pior do que isso. Tudo isso assume que as cifras do PIB chinês, como o denominador aqui, são realmente confiáveis, o que é no mínimo duvidoso. Muitos economistas questionam as cifras oficiais e pesquisas independentes sugerem que imprecisões rotineiras nas informações significam que a economia chinesa pode ser entre 20% e 60% menor do que o reportado oficialmente. Isso significaria que essas cifras de dívida poderiam ser conservadoramente até 450% do PIB, 3 vezes mais do que nos Estados Unidos. E as más notícias não param por aí. Apesar de ser uma economia gigantesca como os Estados Unidos, a China ainda não tem exatamente a mesma reputação de empréstimos. Muita atenção tem sido dada ao fato de a dívida dos Estados Unidos ter sido rebaixada ao longo do tempo, de AAA para AA, mas pela maioria das agências de classificação de risco, devido a uma combinação de empréstimos sustentados altos, arrecadação de impostos abaixo do recomendado e o jogo de quem vai piscar primeiro, que eles gostam de jogar uma vez a cada poucos meses com o teto da dívida. Agora, esses rebaixamentos têm um impacto e podem afetar o quão barato um país pode pegar dinheiro emprestado. Alguém buscando um título de renda fixa de baixo risco poderia emprestar dinheiro para os Estados Unidos. Mas, se um país como a Suíça também estivesse vendendo títulos para levantar dinheiro para seu governo, então a Suíça seria uma opção mais segura, o que significa que sua taxa de juros deveria ser mais baixa, todas as outras coisas sendo iguais. As classificações de crédito dos países são como as classificações de crédito dos indivíduos, e 850 significa taxas mais baixas porque eles demonstraram ser o risco mais baixo. Qualquer coisa abaixo disso. E os credores normalmente querem ver um pouco mais de juros para compensar um pouco mais de risco. Agora, a China, por outro lado, não é classificada como AAA, ou AA+, ou AA, ou AA-. Ela é classificada como apenas A+, o que, para ser claro, ainda é bom, mas significa que a maioria das agências reconhece riscos aqui, o que por sua vez significa que a China deveria precisar pagar uma taxa de juros mais alta sobre toda essa dívida que ela vem acumulando. Exceto que ela não paga. Na época da gravação deste vídeo, o rendimento de um título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos é de aproximadamente 4,5%. O rendimento de um título equivalente de 10 anos da China é de apenas 1,7%, quase 3 vezes mais baixo. Então, o que está acontecendo aqui?
Por que alguém emprestaria dinheiro para o governo chinês, que é relativamente mais arriscado, quando poderia, em vez disso, obter 3 vezes o rendimento emprestando para o governo dos Estados Unidos? Bem, a suposição aqui é que a economia chinesa funciona como uma economia de mercado livre normal, o que, especialmente no caso de instrumentos macroeconômicos como esse, não é o caso. A primeira diferença é que muitas pessoas e instituições com muito dinheiro na China não podem ir comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A China tem controles rigorosos de capital sobre o dinheiro que sai do país. O que significa que, mesmo que os investidores quisessem comprar os títulos dos Estados Unidos, isso não seria uma opção para eles. Isso se aplica até mesmo a grandes instituições como bancos, que vale a pena notar, são em grande parte estatais também. Então, sim, quando o governo chinês quer pegar dinheiro emprestado, ele não precisa competir com todos os outros países do mundo também tentando pegar dinheiro emprestado. A outra coisa é que não há muitas outras opções como existem fora da China. Quando os rendimentos dos títulos são baixos em uma economia normal, como por exemplo nos Estados Unidos, isso motiva os investidores a mover seu dinheiro para outros ativos, como ações, imóveis ou alternativas onde podem obter um retorno melhor. Essa é uma das razões pelas quais, normalmente, taxas de juros mais baixas aumentam os preços das ações. Mas na China, os investidores realmente não têm essas mesmas opções. Economistas sempre dizem que o mercado de ações não é a economia. E normalmente isso é usado para explicar por que os retornos do mercado superam consistentemente o crescimento econômico geral. Mas na China é o oposto. Apesar de ser o lar do desenvolvimento econômico mais intenso da história, o mercado de ações do país subiu menos de 100% desde o ano 2000. Agora, isso pode não parecer tão ruim, mas, em comparação, o mercado dos Estados Unidos teve um retorno de mais de 300%. E não é como se tivéssemos escolhido um período desfavorável aqui. Na última década, o mercado dos Estados Unidos subiu mais de 150%, enquanto o da China, na verdade, retrocedeu. Isso significa que o mercado de ações não é exatamente uma ótima alternativa, nem para títulos de baixo rendimento. Muitas das empresas listadas nesses mercados são parcialmente ou majoritariamente controladas pelo governo, o que significa que retornar lucros aos seus acionistas é um objetivo secundário, com a prioridade sendo cumprir as funções desejadas pelo governo. Notavelmente, mesmo empresas sem participação governamental ainda estão muito sob o controle do Partido Comunista Chinês por meio de regulamentações rigorosas e perseguições políticas abertas. Agora, pode-se argumentar que há necessidade de uma aplicação mais rigorosa das regulamentações sobre empresas em mercados como os dos Estados Unidos, mas a China leva isso longe demais na outra direção. Famosamente, o governo bloqueou a listagem do Anti-Financial Group de Jack Ma depois que ele se posicionou contra a liderança e em 2023, quando o governo reprimiu a educação particular, isso gerou uma enorme venda de ações, pois as pessoas ficaram assustadas com o excesso de intervenção governamental. Isso significa que, para a maioria dos investidores, ou pelo menos para os investidores sem um diferencial interno, o mercado de ações é simplesmente arriscado demais para os retornos estimados. Isso também impede que empresas independentes obtenham o financiamento que podem precisar para buscar uma verdadeira inovação. Aparentemente, a China tem dado passos impressionantes em novas tecnologias, mas essas tendem a ser concentradas em áreas que o governo destacou como prioridade. Além disso, há também o fato nem tão secreto de que muita da inovação chinesa é, na verdade, apenas pegar designs de parceiros de fabricação e reetiquetar. Ainda não está claro o quão robusto o desenvolvimento tecnológico será além disso. Agora, nós fizemos um vídeo inteiro sobre isso há alguns anos, comparando Shenzhen e o Vale do Silício. Não queremos repetir muito aqui, mas, novamente, o ponto importante é que o investimento genuíno em novas tecnologias e negócios promissores é muito mais limitado na China. Agora, isso é um problema porque as famílias na China também não gastam muito dinheiro. Cerca de 68% do PIB dos Estados Unidos vem do consumo das famílias. Agora, os americanos são extremamente habilidosos em serem consumidores excepcionais. Então, para comparação, a média global é de 56%. Na China, o consumo das famílias representa apenas 39% do PIB. Claro que o país é muito mais pobre no geral do que os Estados Unidos, então as pessoas têm menos dinheiro para gastar, mas normalmente os economistas esperariam o oposto. Países mais pobres, naturalmente, deveriam gastar mais de sua produção total em consumo.
pois as pessoas precisam gastar mais de sua renda apenas para manter o básico, e em grande parte é isso o que acontece. Mas, novamente, a China é diferente. Agora, para ser justo, hoje ela é um país de renda média. Mas até no início dos anos 2000, seu povo mal gastava qualquer coisa. Então, o país tem arrecadado muito dinheiro com enormes exportações, mas não tem gastado, e o mercado de ações tem sido mais ou menos ignorado pela maioria dos investidores regulares. Então, onde está indo todo esse dinheiro? Bem, claro, há pelo menos uma classe de ativos que tem sido extremamente popular até recentemente, e essa classe é o setor imobiliário. E o setor imobiliário está conectado ao problema da dívida de várias maneiras. O setor imobiliário chinês é a maior classe de ativos do mundo. O país pegou sua riqueza de ser a oficina do mundo e investiu diretamente em especulação imobiliária. Isso causou muitos problemas. Normalmente, consideramos a habitação inacessível em uma cidade quando a casa média custa mais de 5 vezes a renda média. Em Los Angeles, por exemplo, é cerca de 7,5 vezes. Sydney é 13 vezes, e em Londres a casa média custa 19 vezes a renda média. Mas em Pequim, esse número está mais próximo de 35 vezes. Suas cidades agora são tão caras quanto os grandes centros globais no Ocidente, mas as rendas médias ainda estão muito atrás. Com uma impressionante taxa de poupança e sem outro lugar para colocar seu dinheiro, o setor imobiliário foi além de se transformar em um bem para se tornar uma classe de ativos. Agora é realmente a única classe de ativos, e o país também foi aos poucos acumulando uma grande quantidade de dívida das famílias, principalmente para financiar compras de propriedades cada vez mais fora de alcance. Agora, uma crise imobiliária, por si só, é uma coisa, e o potencial dessa verdadeira casa de cartas desabar é muito real na China. Mas isso também causou outro problema curioso. Deflação. Os preços das casas subiram. Mas como as pessoas estavam desesperadamente economizando tudo o que ganham para poder comprar essas casas. Os preços dos bens de consumo em geral na China ficaram mais ou menos estagnados nos últimos 25 anos. O país é realmente bom em fabricar coisas, mas muito ruim em comprá-las. Então a oferta supera a demanda e esse é o resultado lógico. Agora, isso pode soar como um bom problema, mas não é. Preços estagnados estagnam uma economia porque removem a motivação tanto para gastar quanto para investir. Uma das grandes razões pelas quais as pessoas fazem algo como economizar para a aposentadoria e investem em negócios produtivos é porque elas esperam que os retornos que esses negócios gerem superem a inflação, preservando seu poder de compra no longo prazo. Sem esse bastão inflacionário nas costas, há menos motivação para investir em negócios produtivos, e sem consumidores, há menos motivação para que esses negócios existam. Por enquanto, isso tem sido ok, porque assim como o mundo terceirizou empregos para a China terceirizou consumo para o mundo. Mas tensões comerciais aumentadas e concorrentes emergentes podem prejudicar seriamente essa tábua de salvação. A China sabe disso. Por isso está tentando estimular o consumo doméstico há bastante tempo. E uma das maneiras que tem feito isso é assumindo muita dívida para injetar dinheiro em sua economia. Mas, novamente, de onde vem esse dinheiro? Investidores internacionais não estão nem de perto tão interessados em comprar títulos do governo chinês como estão nos títulos do governo dos Estados Unidos. E isso porque, apesar do risco dos mercados monetários da China, eles estão, novamente, pagando muito menos do que os títulos comparativamente sem risco dos Estados Unidos. A resposta real sobre de onde vem esse dinheiro é que ele foi criado. Todos nós gostamos dos memes da impressora de dinheiro, mas entre 2000 e o final de 2019, a oferta monetária M2 nos Estados Unidos triplicou aproximadamente. Claro, as coisas ficaram um pouco intensas após a Covid, e os economistas redefiniram um pouco essa métrica. Daí o grande pico. Mas ainda assim, na China, em comparação, a oferta de dinheiro sextuplicou, o que provavelmente não significa nada para a maioria de vocês assistindo, mas significa que ela se multiplicou 16 vezes. Eu só achei que a palavra soava divertida de se dizer. De qualquer forma, isso significa que a oferta de dinheiro na China cresceu 4 vezes mais rápido do que a oferta de dinheiro nos Estados Unidos. Isso porque quando a China quer pegar dinheiro emprestado, ela simplesmente pede a um de seus bancos estatais para criar um pouco de dinheiro e emprestá-lo para qualquer nível de governo ou empresa estatal que precise dele. Agora, novamente, os Estados Unidos e a maioria das outras economias avançadas fazem isso também, mas não na mesma escala. É a pergunta mais lógica em toda a economia.
Por que os governos não podem simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar por tudo? Claro, a resposta usual seria que isso causaria uma inflação desenfreada. Normalmente, criar tanto dinheiro tão rapidamente causaria o aumento dos preços, porque há mais dinheiro perseguindo os bens. Mas isso não aconteceu na China, pelo menos não ainda. O país tem conseguido escapar com um nível tão extremo de criação de dinheiro porque os preços ao consumidor permaneceram muito baixos, apesar de todo esse dinheiro extra circulando, porque os consumidores chineses ainda são incrivelmente frugais. Esse baixo nível de inflação também significa que os bancos estão felizes em emprestar a taxas mais baixas no país, porque até retornos menores acabam sendo os mesmos após levar a inflação em conta. Então, isso é um problema? Pelos números de dívida em relação ao PIB, mesmo pelas estimativas otimistas, o país já está além do que seria considerado ponto de crise. A linha é nebulosa, mas geralmente é extremamente difícil voltar de uma razão dívida PIB acima de 120% sem sacrifícios excepcionais. Alguns economistas argumentam que essa linha é mais para 150% na economia global de hoje. Onde quer que esteja a linha, a China está tão além dela que os detalhes realmente não importam mais. A linha é apenas um ponto para eles. 300% do PIB é praticamente inaudito fora de estados fracassados, então não é algo bom. Mas será que já é hora das miniaturas de fogo prevendo o colapso da China em 69 segundos? Bem, talvez, mas há algumas coisas a favor da China também. Normalmente, quando consideramos a dívida em nível pessoal, consideramos duas razões. Dívida por renda, que é mais ou menos análoga à dívida por PIB, e também dívida versus ativos. Alguém com $1 milhão em dívida e uma renda muito baixa pode parecer estar em apuros, mas se essa pessoa tiver $5 milhões em ativos, provavelmente estará bem. Agora, a razão pela qual normalmente não consideramos isso ao olhar para governos é que nas últimas décadas eles geralmente não possuem tantos ativos, especialmente quando comparados às famílias. O governo federal dos Estados Unidos, por exemplo, obviamente possui alguns ativos. Uma vasta gama de equipamentos militares e civis, edifícios governamentais, alguma infraestrutura estatal, ouro em Fort Knox e muitas terras federais. Mas tudo isso ainda é relativamente incidental comparado à sua dívida. O Bureau of Fiscal Services estima que esses ativos valem coletivamente cerca de $5,6 trilhões. Então, sim, não é nada. Mas não é realmente suficiente para fazer uma diferença significativa nos $30 trilhões de dívida e $15 trilhões em compromissos não financiados, o que significa que o governo dos Estados Unidos tem um patrimônio líquido em torno de negativo $40 trilhões. A outra coisa é que muitos desses ativos não são exatamente líquidos. Na verdade, tem-se falado cada vez mais sobre vender as terras federais nos estados do Oeste para ajudar a pagar parte da dívida. Mas liberar tanto imóvel no mercado poderia desestabilizar significativamente a economia local e, no final, levaria décadas sem aceitar preços de liquidação. Além disso, claramente os Estados Unidos têm muito menos interesse em vender algo como um porta-aviões ou um bombardeiro B-2, como exemplo completamente aleatório, e não algo que eu precise incluir para o algoritmo. De qualquer forma, é por isso que a riqueza realmente não é uma consideração para países como os Estados Unidos e a maioria das nações avançadas, por assim dizer. Mas a China é diferente. O governo possui oficialmente todas as terras na China e as aluga em contratos de longa duração, geralmente de várias décadas. Mas, mesmo levando em conta as terras que já foram comprometidas para aluguel, ainda valem muito, especialmente ao redor dos centros comerciais. Além disso, todas essas empresas estatais têm algum valor, e elas são altamente líquidas. Muitas delas já têm uma pequena quantidade de suas ações listadas em bolsas de valores, então o governo já tem uma ferramenta para vender essas ações caso algum dia sinta que precisa. A outra consideração mais imediata é que a grande maioria dos serviços públicos também é de propriedade do governo, o que significa que eles não representam uma despesa contínua além da dívida. Na China, o governo tem um patrimônio líquido positivo de cerca de $40 trilhões, de acordo com estimativas da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Agora, novamente, como lembrete, atribuir um valor preciso a todos esses ativos é difícil nas melhores circunstâncias, e as agências governamentais têm alguma motivação para produzir números que sejam um pouco questionáveis.
Os únicos outros números que temos são da Bank of International Settlements, que estimou um patrimônio líquido de aproximadamente 20 trilhões de dólares. Mas isso é de 2014, e obviamente muita coisa pode ter mudado desde então. De qualquer forma, independentemente do número exato, é claro que, enquanto a dívida da China em relação ao PIB parece catastrófica, seu patrimônio líquido é muito mais saudável do que o de seus rivais. Isso também significa que sua dívida é muito mais fácil de ser revertida. Nos Estados Unidos, qualquer aumento na dívida do governo está quase perfeitamente correlacionado com aumentos na riqueza das famílias, porque de um jeito ou de outro, impostos mais baixos e mais gastos do governo acabam chegando até os indivíduos. Claro que nem todas as famílias se beneficiam do estímulo igualmente, mas essa é uma discussão à parte. O ponto é que reverter isso exigiria uma redução igual e oposta na riqueza das famílias, o que não apenas seria politicamente impopular, mas também seria economicamente desestabilizador e provavelmente resultaria em uma redução nas receitas fiscais. Na China, isso não precisaria ser extraído das famílias, porque a maior parte dessa dívida vai para a construção de ativos governamentais, então eles podem se desvincular dessa dívida com menos restrições, pelo menos em teoria. Outra coisa a considerar são as baixas taxas de juros. Uma grande dívida a uma taxa baixa pode ter os mesmos pagamentos de uma dívida menor a uma taxa mais alta, colocando a mesma pressão líquida nos orçamentos do governo. E, como exploramos anteriormente, por sorte ou por design, o governo chinês é capaz de pegar dinheiro emprestado a taxas muito baixas. Mas é aqui que dividir essa dívida entre tantas entidades governamentais diferentes realmente prejudica a China. Claro que o governo central pode pegar dinheiro emprestado a taxas baixas, mas os governos provinciais pagam significativamente mais, pois são mais arriscados e não têm o mesmo controle direto sobre os bancos estatais. E além disso, as empresas estatais frequentemente pagam taxas de até 10%. O país tem uma quantidade imensa de dívida, toda escondida entre vários níveis diferentes de governo, usada para financiar várias organizações governamentais e semi-governamentais que podem ou não estar desenvolvendo uma verdadeira prosperidade de longo prazo para o país. Até agora, eles conseguiram lidar com isso porque as taxas são baixas e o dinheiro tem sido fácil de criar, pois a inflação permaneceu teimosamente estagnada. Mas isso trouxe seus próprios problemas e também há uma visão estreita da situação. A inflação pode estar baixa, mas apenas na maneira como normalmente a medimos, que é o índice de preços ao consumidor, ou basicamente uma cesta de bens de consumo que reflete aproximadamente os gastos médios das famílias. Sim, claro, esses itens tiveram preços incrivelmente estáveis, porque o país basicamente fabrica tudo, e o consumidor médio ainda é muito frugal. Mas a inflação é basicamente como segurar um balão na mão. Se você encher o balão com dinheiro suficiente, ele vai estourar em algum lugar. Às vezes isso é refletido nos preços ao consumidor ou nos preços do mercado de ações, mas, no caso da China, claramente tem sido nos preços do setor imobiliário. Infelizmente, essa não é uma classe de ativos particularmente produtiva. Se a bolha imobiliária continuar a vacilar ou se a inflação geral tomar conta, a China pode estar em grandes problemas. Uma carga de dívida tão grande, mesmo que seja de bancos estatais internos, sempre será difícil de administrar. Mas provavelmente há uma lição maior em tudo isso, e isso é que a economia chinesa é incrivelmente estranha. Temos comparado os números com os dos Estados Unidos como o par mais lógico, mas na realidade ela funciona de forma completamente diferente. Os Estados Unidos têm um setor privado mal regulamentado, com muito capital sendo investido de forma excessiva. A China é super regulamentada, com o governo realmente impedindo o desenvolvimento natural da economia. Os Estados Unidos consomem demais, a China consome de menos. Os Estados Unidos têm problemas com inflação persistente, a China com deflação. E sim, quando se trata de dívida, a situação não é tão adversarial quanto parece à primeira vista. A China pode comprar muita dívida dos Estados Unidos, mas também compra muita dívida própria de si mesma. Um verdadeiro desentendimento entre essas duas economias não teria um vencedor e um perdedor, só teria perdedores. É fácil olhar para os eventos globais atuais e concluir que este é o momento da China brilhar, porque os Estados Unidos estão cometendo tantos erros. Mas isso também não é justo. A China tem tantos, se não mais, problemas do que os Estados Unidos. Eles apenas são muito melhores em manter isso para si mesmos.